Se você é advogado ou um gestor de tráfego e está tendo dificuldades em criar uma campanha que traz resultados sólidos todos os dias, fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar na prática como que você vai estruturar uma campanha de marketing jurídico no Google Ads que diariamente vai te trazer leads qualificados e que assinam contratos. Fica comigo até o final desse vídeo. Bom, e antes de mais nada, eu queria pedir encarecidamente que você se inscrevesse aqui no canal, porque pelas métricas do YouTube, 99% das pessoas que me acompanham aqui no YouTube não me seguem. Por isso, se você quer dar uma força e ver mais vídeos como esse, não deixe de se inscrever aqui. Vamos começar. Para começar aqui a criar nossa campanha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir as palavras-chave, tá? Como que a gente vai definir as primeiras palavras-chave da nossa campanha? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é qual é o segmento que a gente vai atuar, pelo menos nessa campanha. Você tem que entender que aqui na internet, no contexto geral, você tem que ser um advogado um pouco mais nichado. É muito difícil você conseguir ter autoridade dentro da internet sem você nichar um pouco. Porque um advogado que quer abraçar todo mundo na internet, ele não vai conseguir abraçar ninguém. E para passar essa autoridade, conseguir alcançar as pessoas que estão em busca da causa específica, você tem que ser específico. Bom, para essa campanha aqui, eu vou escolher, pode ser, por exemplo, aposentadoria por idade. Então a gente vai ser um advogado previdenciário, vai trabalhar numa causa de aposentadoria por idade. Aí você, que é advogado de família, advogado criminal, deve estar pensando aí. Então esse vídeo talvez não seja para mim. Muito pelo contrário. Esse vídeo é exatamente para você. A única coisa que você vai ter que fazer é substituir as palavras-chave que eu vou utilizar aqui e a segmentação que a gente vai ver mais tarde. Todo o restante vai ser exatamente igual, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é ser específico, então nas palavras-chave você vai ser específico. Você trabalha como advogado para causa de aposentadoria por idade. Então, advogado, aposentadoria por idade. Essa vai ser a primeira busca. O que você é e o que que você faz. Depois a gente vai tentar aqui pensar mais um pouquinho. Especialista em aposentadoria por idade. Essa palavra especialista, ela funciona para praticamente todos os serviços que são prestados. Tem bastante busca para essa palavra especialista por X coisa. Agora a gente vai colocar aqui a palavra específica do que a gente está utilizando, no caso do que a causa que a gente está trabalhando. E agora uma pequena alteração, certo? Essas são as primeiras palavras, a gente vai procurar mais algumas. Entretanto, se for a sua primeira campanha ou se você não tiver muita verba, eu recomendo que você não ultrapasse muito ali das 5, 6 palavras-chave, no máximo 7. Mesmo assim eu já acho que está chegando em muito, por quê? O Google ele tem um sistema de cobrança que funciona em clique, ou seja, essa palavra vai ter um custo de clique, essa vai ter um custo, essa. Cada uma vai ter um custo, tá? E depois também tem o sistema de leilão. Quem pagar mais por uma determinada palavra é a pessoa que vai teoricamente ficar ali em cima no leilão, tá? Então, o que que isso quer dizer? Cada palavra tem um custo e vamos supor que você aparece no leilão para essa palavra, para essa palavra, para essa palavra, para essa palavra. Com o passar do dia, a sua verba vai sendo distribuída conforme as buscas das pessoas. E pode ser que você acabe perdendo muito dinheiro se você tiver muitas palavras, tá? Isso eu garanto, isso é garantido. Por isso, tenta inicialmente ter poucas palavras. Posteriormente, quando você vê que uma palavra não te traz o resultado que você quer, você pausa essa palavra, adiciona uma nova, ou seja, vai fazendo as coisas aos poucos, progressivamente, que você vai ter muito resultado, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer agora, depois de definir o nosso nicho, de definir aqui as primeiras palavras que nós vamos trabalhar, nós vamos procurar concorrentes para analisar não só a campanha, mas algumas palavras também. Então aqui, ó, advogado, aposentadoria por idade, tá? Ó, advogado para aposentadoria. É uma palavra que possivelmente
faz sentido, por mais que, a aposentadoria pode ser uma aposentadoria especial, pode ser aposentadoria por invalidez. Ó, advogado previdência, talvez também seja uma boa palavra. Advogado previdenciário já é um pouco mais amplo, aposentadoria por idade, especialista em aposentadoria. Por que que eu estou olhando esses títulos aqui? Vou explicar. Geralmente, quando você vai criar uma campanha no Google, quando você introduz nos títulos e nas descrições as palavras-chave que você está utilizando para realizar essas buscas, geralmente o Google costuma aumentar um pouco a qualidade da sua campanha. Por isso que eu gosto sempre de analisar, e aqui muitas vezes eu encontro palavras que eu nunca imaginei que me trazem ótimos resultados, tá? Ó, por enquanto, eu não vou adicionar nenhuma dessas palavras, porque essas palavras muitas estão, de acordo com o que eu já adicionei, então só seria repetitivo e 4 palavras para mim já tá ótimo para começar uma campanha, tá? Imagina que você tem R$ 30 e aí a sua campanha começa a gastar 5 numa, 6 na outra, 7 na outra, vai gastar a sua verba toda, tá? Então tenta, ter ali por volta de 4, 5, 6 palavras no máximo. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente analisou a nossa concorrência aqui brevemente. Outra coisa que você pode fazer também, você pode pegar o URL dessas pessoas aqui que estão anunciando. Analisa a página de destino, é um fator fundamental para o resultado. Analisa os títulos, as descrições que essas pessoas estão utilizando. Tenta se basear em quem está tendo um bom resultado, mas basear não é copiar, tá? Por exemplo, uma coisa que eu particularmente gosto de fazer, antes de qualquer coisa, é eu defino as minhas palavras-chaves, eu defino os títulos que eu vou utilizar, eu defino as descrições que eu vou utilizar, e só depois é que eu procuro fazer essa análise junto com os concorrentes, justamente para que eles estão utilizando não me influencie totalmente a fazer algo que seja um plágio, uma cópia, mas sim para eu tentar me basear e encontrar alguma coisa nova que eu possa adicionar, acrescentar, mas nunca copiar, tá? Vocês vão vir também aqui, ó, em ferramentas e planejamento, planejador de palavras-chave. Aqui vocês também vão encontrar boas ideias de novas palavras-chave, tá? Essa é uma das melhores ferramentas possíveis que vocês podem encontrar para vocês fazerem um planejamento do que vocês vão utilizar na sua campanha, no caso aqui das keywords. Essa ferramenta ela é tão boa que eu utilizo, inclusive, nos meus projetos de SEO, tá? Então você vem aqui, ó, você pode pegar a palavra mais específica, por exemplo, advogado para aposentadoria por idade, e você vai colar aqui, tá? Se você quiser, você até pode colocar todas. E aqui, ó, ela vai nos dar alguns termos. Advogado para aposentadoria por idade de advogado. Por exemplo, aqui inverteu a ordem, mas muitas vezes você aparece num leilão diferente, tá? E aí o que que você faz? Você coloca mais palavras aqui, e aí você vai, filtrando essas palavras, tá? Só para vocês terem uma ideia, geralmente essa parte de, estruturar as palavras, os títulos, as descrições, analisar os concorrentes, fazer todo esse planejamento de campanha, geralmente eu demoro aí por volta de 3 dias, tá. Então esse vídeo vai ser um resumo de como é feita uma campanha de forma smart, tá, de forma muito compacta e inteligente. O que eu posso passar para vocês é que é o seguinte: tudo que eu faço, eu estou passando aqui para vocês, só que sem passar, por exemplo, horas pesquisando essas palavras, analisando os concorrentes. É exatamente a mesma coisa, só que em menos tempo para que vocês consigam entender sem que essa aula dure aqui várias e várias horas. Então vamos criar aqui a nossa campanha, tá? Agora você vai ter aqui os seus objetivos de campanha, tá? Dentro desses objetivos de campanha, os mais populares são tráfego do site, leads e vendas. Tráfego do site é só para quando você quer, por exemplo, levar pessoas para conhecer o produto dentro do seu site. Ou você quer levar pessoas para dentro do seu site por algum motivo específico. É, pouquíssimas vezes eu utilizo essa campanha. Às vezes que eu utilizo realmente é quando o custo por clique está muito alto, tá? E eu quero
reduzir um pouquinho, aí eu utilizo esse tipo de campanha, geralmente costuma dar certo, mas são em casos muito específicos, tá. Vendas, geralmente eu utilizo, quando é uma campanha mais voltada para e-commerce, ou seja, uma venda direta de produto, tá. Venda. E leads é quando você quer receber mais cadastros, ligações, contatos, que é o nosso caso, tá. Os demais dificilmente eu utilizo. A gente vai vir aqui em leads, a gente já tem aqui as nossas extensões. Muito importante, tá? Vocês têm que fazer, as tags do Google dentro do site de vocês. Caso vocês ainda não tenham essas tags, tem um vídeo meu aqui no canal explicando passo a passo como instalar as tags utilizando o Google Tag Manager, que é uma ferramenta do Google. Vocês vão conseguir fazer com muita facilidade. Não comecem uma campanha sem terem essas tags instaladas. Isso porque, caso vocês, comecem, já dessa forma errada, o Google não vai entender exatamente quem é o público de vocês, as conversões não vão ser marcadas, você não vai conseguir otimizar suas campanhas da melhor forma e posteriormente vai pagar muito mais caro em cada contato, tá? Então é só você fazer essa configuração, instalar as tags que vai dar tudo certo. Agora a gente vai continuar aqui, tá? Vocês vão escolher aqui a campanha de rede de pesquisa, visitas ao site, vai colocar aqui o seu site e vai colocar aqui o nome da sua campanha. Vamos continuar. Aqui, inicialmente, você vai utilizar aqui a opção de cliques, tá? Também não é necessário definir aqui um limite de lance máximo, você pode definir isso posteriormente, quando você já entender mais ou menos quanto é que você está pagando em cada clique. Por exemplo, vamos supor que você está recebendo contatos, está recebendo os cliques e você está vendo que seus cliques estão variando entre 5 e 9, tá? Aí você pode falar assim: "Ó, talvez 9 não vale a pena, eu quero, que os meus cliques custem no máximo 7". Aí você vai e marca o valor que você quer pagar em cada clique, tá? Lembrando que quanto mais você limitar, menos posições também você vai aparecer no leilão. Aqui, eu geralmente desativo, não costuma me dar bons resultados nenhum desses 2. Aqui embaixo você vai colocar qual a localização que você quer aparecer, se você quer aparecer só no seu bairro, só no seu estado, se você quer aparecer só na sua cidade, se você quer aparecer no Brasil todo, isso depende muito. O idioma você pode colocar o inglês, isso tem como base, pessoas que utilizam o navegador com esse idioma, então não quer dizer propriamente que a pessoa fale o inglês, mas que ela tem o navegador nesse idioma, tá? Segmentação de público-alvo. Como é que funciona aqui a segmentação de público-alvo? Vou resumir, tá? Existem 2 maneiras de segmentação aqui. Uma é a própria segmentação, que é quando você coloca que você só aparece para esse público, ou tem a observação, que é quando você quer observar se o público para qual você está aparecendo está dentro desses parâmetros e essa observação ela não afeta, negativamente em absolutamente nada a sua campanha, então se você quiser você pode adicionar. Por exemplo, vamos supor que eu quero ver se as pessoas que estão aparecendo na minha campanha são pessoas que estão interessadas em trabalho, tá? E aí, quando a minha campanha for tendo resultados, vai aparecer lá, em segmentações de público que eu tive X conversões para esse tipo de público, tá? É uma ótima forma de você otimizar a sua campanha a longo prazo. Aqui nós vamos descer, mais configurações. Hã, tá me fugindo aqui uma coisa. Deixa eu ver se agora nós vamos clicar em próximo. Aqui você vai inserir as palavras-chaves que você definiu.
Depois vocês têm que ter, atenção em relação à termologia aqui das correspondências de palavras, tá. Existem 3 tipos de correspondência de palavra: a correspondência ampla, correspondência de frase e a correspondência exata. A ampla, você pode aparecer para buscas que, talvez nem sequer tenham as mesmas palavras que as suas. Por exemplo, se eu colocasse advogado para aposentadoria por idade, pode aparecer utilizando termo uma correspondência de palavra ampla, pode aparecer para uma pessoa que pesquisou por advogado para, me reformar por idade. Por exemplo, tá, é só um exemplo. Ou seja, não são as mesmas palavras, mas tem similaridade, tá. A correspondência de frase, que ela, só para voltar aqui rapidinho, a correspondência ampla é exatamente da maneira que está aqui, sem adicionar nada, tá. A correspondência de frase, você tem que adicionar essas aspas aqui. E aí o que que vai acontecer? Ela pode adicionar algum complemento antes ou depois do que você pesquisou. Por exemplo, advogado para aposentadoria por idade grátis. Ou seja, se a pessoa fizer essa busca, grátis no fim, vai aparecer a busca, a sua keyword aqui, e vai aparecer o seu anúncio, tá? E a correspondência exata é assim, ó, é quando a pessoa faz a pesquisa exatamente dessa maneira, sem mudar nenhuma vírgula, nem adicionar nada, e nem diferente disso, tá? Eu recomendo que inicialmente vocês utilizem a correspondência de frases. Por quê? Porque ela não vai gastar sua verba de forma exagerada, sem extrapolar o que você pesquisou, que é o que muitas vezes acontece com a correspondência ampla, e também não vão ser tão limitadoras como é uma correspondência exata. Vocês fazem isso, posteriormente, com o tempo de campanha, vocês vão fazendo alterações. Agora nós vamos descer aqui um pouco. Aqui vocês vão adicionar a URL do site de vocês. O caminho de exibição é como vai ser exibido. Ele é meio que uma pré-visualização da sua URL para o usuário, tá? Por exemplo, vamos supor que o nosso site é esse aqui, ó, tá? Esse é o nosso site. E aí, como é que funciona aqui o caminho de exibição? Posso supor, por exemplo, esse aqui é o caminho de exibição. Ele vai, dar uma leve, visualização pro nosso potencial cliente de como ele vai qual é a página que ele vai encontrar, tá. Aqui não atualizou ainda, mas ficaria advogado barra aposentadoria. Aqui é uma extensão. O que que é uma extensão? Embaixo do anúncio vai aparecer a possibilidade para esse potencial cliente te fazer uma ligação, tá. Então, vocês clicam aqui em chamadas, adicionam o telefone de vocês, é excelente dentro, do serviço que vocês oferecem. Aqui vocês vão ter que adicionar os títulos e também as descrições, tá? O título é o que aparece aqui em cima, ó, e a descrição aparece aqui embaixo. Tem 15 opções de título, tá? No máximo. Eu recomendo que vocês preencham tudo e utilizem essas palavras aqui. Não quer dizer que você tem que utilizar todas, mas, por exemplo, se você conseguir usar uma ou duas, já é muito bom para aumentar aqui esse parâmetro, que é a qualidade do anúncio, tá? Então, tentem preencher todos os títulos, cliquem aqui para abrir mais, vai até 15 e todas as descrições. Aqui, nas imagens, vocês podem adicionar uma imagem de vocês, uma imagem profissional, podem adicionar uma imagem do escritório. Nome da empresa é autossugestivo, vocês vão colocar o nome da empresa de vocês, do escritório, ou o nome próprio, tá? Logotipo da empresa, caso você tenha um logotipo do seu negócio, você adiciona aqui. O site links é uma extensão aonde vai aparecer, onde você pode colocar outros links, como, por exemplo, sobre nós, fale conosco, blog, uma página sobre previdenciário também.
Vocês podem adicionar tudo isso e ele vai aumentar um pouco o tamanho do seu anúncio, tá? E frases de chamariz são mais algumas informações comerciais que vocês podem adicionar ao anúncio de vocês. É só clicar e preencher essas informações. Eu recomendo que vocês preencham tudo, tá? Porque isso, posteriormente, vai ajudar para que o anúncio de vocês fique maior e ganhe mais destaque quando ele estiver bem posicionado, tá? Agora, vocês vão clicar aqui em concluído, vão clicar em próximo e vão definir aqui o orçamento de vocês. Como que vocês vão definir o orçamento? Eu vou ensinar agora. Vocês definirem o orçamento de vocês, a melhor sugestão que eu posso dar é: vem aqui novamente em ferramentas, planejamento, planejador de palavras-chave. Aqui você vai mais uma vez adicionar essa palavra aqui. Vocês podem adicionar todas as palavras que vocês quiserem. E o que que vocês vão fazer? Vocês vão se basear, tá? Aqui nos valores, advogado, aposentadoria por idade. Pronto. Aí vocês puxam aqui, ó. Lance na parte superior da página. Menores valores e maiores valores. Maiores valores é quem está nas melhores posições pagando mais caro, ou seja, qual é o lance de quem está aparecendo provavelmente na primeira posição, 8,97. Esse é o lance mais caro, tá? Ou seja, quem der um lance de 8,98 vai aparecer na primeira busca para essa palavra-chave. Lance na parte superior da página, menores valores. Quem está na primeira página está pagando o menor lance, está pagando R$ 2,05. O que que eu recomendo? Eu recomendo que vocês se baseiem nesse valor, tá? Porque vai ficar muito insustentável se vocês tentarem, competir sempre pelo lance mais caro, tá. Ou seja, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor aqui, 2,05, e a gente vai multiplicar por 10. Por que multiplicar por 10? Porque um número base de taxa de conversão para vários segmentos é de aproximadamente 10% de conversão. Ou seja, a cada 10 contatos, uma conversão, tá? Ou seja, com aproximadamente aí R$ 20, em média vocês vão receber no mínimo um contato, mas isso é no mínimo, tá? Se vocês tiverem, um anúncio muito bem feito, uma página de destino muito bem feita, a taxa de conversão de vocês vai ser maior, tá? Já tive, por exemplo, aqui alguns advogados que tinham 33% de taxa de conversão, 35%. É normal, vocês precisam é ter um bom anúncio, uma boa página de conversão para ter resultado. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui, orçamento personalizado, aquele valor é R$ 2, vezes 10, R$ 20. Se vocês quiserem, podem colocar um pouquinho a mais, tá? R$ 20 não é um valor que vai consumir muita verba. O Google também, lembrando que ele pode, gastar em um único dia até o dobro do orçamento de vocês. E isso costuma aparecer com muita frequência nos primeiros dias, tá? Isso é bem normal, ou seja, se vocês colocarem 20 e o Google gastar 40, não se assustem. Agora eu vou mostrar para vocês outra coisa que vocês podem fazer. Outra otimização que vocês podem fazer também, já desde que a campanha está criada, é vir aqui, ó, em público-alvo, vão na campanha de vocês, adicionam públicos aqui. Você clica aqui em editar a segmentação do público, vocês adicionam públicos de observação para vocês observarem se vocês podem dar um lance maior no público de vocês. Depois, se fizer sentido, e talvez no caso de aposentadoria de idade, por idade faz muito sentido, vocês podem clicar aqui e adicionar e remover alguns públicos. Por exemplo, públicos aqui tem várias campanhas, eu não selecionei uma campanha específica, tá? Mas vocês podem, por exemplo, excluir uma faixa de idade, tá? Tiram, por exemplo, o público de 18 a 24, tá? Inicialmente, talvez faça mais sentido vocês deixarem essa idade aberta para vocês analisarem o comportamento das pessoas que chegam para vocês, tá? Se realmente forem as pessoas mais de idade que estão entrando em contato, aí vocês podem excluir os outros públicos, tá?
Aqui vai aparecer para vocês a taxa de interação, que as pessoas clicaram no anúncio de vocês, a taxa de conversão, ou seja, as pessoas que converteram com vocês. Vocês vão ter várias métricas aqui para definir, se vocês querem adicionar ou excluir um público. Ó, se você quiser excluir, você vem aqui, excluir do grupo de anúncios, e essa pessoa e o anúncio não vai ser mais exibido para essa pessoa dentro dessa faixa, eh, etária. Outra coisa que vocês podem fazer também é clicar aqui em editar, e aí vocês podem dar um lance maior, ou seja, você coloca aqui, um número, por exemplo, aumentar mais 5% do seu lance, de R$ 10 passa a ser 10,50, ou você pode diminuir em 5% e de 10 passa a ser 9,50. Isso é um exemplo, tá? Os R$ 10 é só um valor simbólico. Podem também, qualificar por gênero, vocês podem excluir, por exemplo, um gênero que não faça sentido, dependendo do tipo de campanha. Vamos supor que vocês estão fazendo uma campanha, por exemplo, para Lei Maria da Penha. Se fizer sentido, vocês excluem o homem. Agora, se vocês estiverem fazendo a defesa do homem, vocês excluem a mulher e vocês chegam lá. Aqui os conhecidos são pessoas que viram o seu anúncio através, ou não estão logadas no Google, tá? Ou elas estão em uma aba anônima. Aí, se fizer sentido também, é a mesma coisa. Renda familiar, vocês vão ter que analisar se vale a pena para vocês excluírem as pessoas com a maior renda ou com a menor renda. No caso de previdenciário, muitos dos casos valem a pena excluir as pessoas com a maior renda, tá? Então, é aqui uma coisa boa já para muitas vezes você iniciar a sua campanha. Outra otimização que vocês podem fazer também e devem é fazer uma lista prévia de negativações, tá? Por exemplo, se você não quer que a sua campanha apareça para quem pesquisou grátis, ou seja, advogado previdenciário grátis, advogado para aposentado grátis, você exclui a palavra grátis. Quer que a sua campanha não apareça para, por exemplo, defensoria pública? É uma coisa que as pessoas colocam muito ali, exclui. Público, gratuito, vocês vão adicionando, vão fazendo aqui uma lista também. Percam muitas horas fazendo principalmente essa lista de negativação, porque essa lista vai poupar muito dinheiro de vocês, tá? Acredite no que eu estou dizendo. Se vocês gostaram do conteúdo que eu passei hoje para vocês, não se esqueçam mais uma vez de deixar aqui um like, se inscreverem no canal e me sigam também lá no Instagram, que eu posto conteúdo diário que vai ajudar bastante na otimização e na criação de campanha de vocês. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!